Vamos conversar sobre missões. Como é bom falar sobre obra missionária, ouvir testemunhos do campo missionário. E a gente conversa isso hoje no nosso Intríade. Tá top, gente. Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje é quinta-feira e você sabe, dia de quinta-feira é dia de episódio novo do nosso Intríade e o nosso Intríade de hoje está especial, está international. Nós vamos conversar com um casal de missionários que estão vindo lá da Índia, estão aqui no Brasil. Na verdade, a esposa é brasileira e está servindo a Deus na Índia e casou-se com um indiano que é uma bênção, um homem de Deus que está conosco. Ou seja, nós vamos conversar hoje intermediados por testemunhos, mas com a tradução. A esposa vai traduzir o esposo, porque ele fala inglês e a gente precisa, então, fazer você entender. Eu também ainda estou arranhando no meu inglês, está muito ruim, mas a Meiba está aqui para isso. Eu estou falando, portanto, desse casal abençoado, a Meiba e o Krishna. Dois missionários chamados por Deus para uma missão realmente muito relevante, muito importante, lá do outro lado, né? A gente está aqui desse lado bem distante, mas agora eles estão aqui em Belém, no Brasil, para compartilhar um pouco daquilo que vocês têm vivido lá no campo missionário. Primeiro, então, welcome. Thank you. Bem-vindo aqui, bem-vindos ao nosso Obrigada. Intríade. Obrigado por aceitar o convite. Né? Esse casal aqui eu estou conhecendo há pouco tempo, mas já fizemos uma aliança de coração, né? Sim. O Krishna parece muito brasileiro, né? Não sei se o pessoal Looks indiano... like a brasileira. Não sei se o indiano é assim, tão amoroso, tão receptivo, tão acolhedor, né? Ele é assim, né? A gente já gosta desse sorrisão dele, é uma maravilha. Bom, bem-vindos, muito obrigado por estarem aqui. Obrigado. Krishna, Yes. você que está chegando aqui, é a primeira vez que veio aqui no Brasil, first time in Brazil. Your first time here? Yes, it's my first time. Minha primeira vez no Brasil. E você foi a primeira vez também lá na Índia? Sim, a primeira vez. Primeira vez. Só que a tua primeira vez já passou quanto tempo lá? 6 anos. Passei 6 anos. Vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir aqui o nosso papo, porque é uma experiência bem interessante, né? Você Sim. que foi para um país estrangeiro, Sim. e ele que veio do seu país estrangeiro para o seu país natal, né? Então essa troca de experiência é maravilhosa e tudo aí no meio de tudo isso está a obra missionária. Sim. Então eu vou começar com a Meiba. A Meiba é a esposa do Krishna, saiu aqui do Brasil há 6 anos para fazer a obra missionária. Como é que tudo isso começou, meu? O que foi que levou o teu coração para desejar ir para a Índia, fazer obra missionária num lugar tão distante, tão diferente da gente? Bom, eu fui, vamos dizer assim, picada pelo bichinho missionário quando eu fui ser voluntária, né? Já era cristã, fazia parte já de uma igreja, fui ser voluntária numa base aqui em Belém, uma base missionária. E aí lá nesse envolvimento eu senti queimar no meu coração missões no geral. Depois a Índia veio para minha vida através de pastores e missionários que vieram até essa base. Então eu senti esse chamado, esse amor pela Índia. Então em 2018 eu fui para a Índia. Não pensei que iria me casar, não pensei que ia ficar tanto tempo, mas agora a Índia faz parte da minha vida para sempre, né? Sim. Então esse foi meu começo com a Índia, assim, foi meio inusitado, vamos dizer assim, a Índia na minha vida. E chegando lá, assim, quais foram os grandes desafios para você? Bom, primeiro desafio o idioma, né? Porque eu fui daqui de Belém com meu inglês assim de cursinho, não era fluente em falar, então isso foi vindo para fora, eu fui me virando e melhorando meu inglês. O segundo desafio, vamos dizer assim, eu posso dizer que a solidão, porque eu fui somente com uma amiga, então a pessoa mais próxima que eu tinha, eu e ela, eram nós duas, e com os indianos, né? Porque sem o idioma a gente não consegue ter um relacionamento Sim. profundo com outras pessoas, então
Eu acho assim, desafio de relacionamento, vamos dizer assim, foi muito grande. A comida eu me adaptei, graças a Deus. Nunca passei mal na Índia. Como comida de rua também, que o pessoal vê muito aí na internet. Sim. Nunca passei mal. Fui já direto para pimenta. Mas o meu desafio, vamos dizer assim, maior foi aí o clima também, porque eu fui para uma região norte, que é muito quente. Chega a sensação de 50 graus na época que eu fui em março. Então, em abril para maio, dá a sensação de 50 graus. Esse foi um dos primeiros desafios assim, maiores. Ou seja, clima. Você achava que estava no calor aqui em Belém? Não, muito calor lá, muito mesmo, muito calor. E com relação ao trabalho missionário, a pregação do evangelho, como é que vocês começaram a fazer a obra missionária lá? Como foi o teu trabalho com as missões? Nós fomos para lá já para um lugar certo, que era um orfanato, né? Um outro pastor que já era contato da minha amiga, essa minha amiga que me levou, ela já trabalhava nesse local. Então, ela estava no Brasil por um tempo e me levou para lá, para esse mesmo local, que é um orfanato. Trabalhar especificamente com crianças dentro desse orfanato, cuidar dessas crianças, discipulá-las, porque a maioria são 100% órfãs, outras são ou só tem pai ou só tem mãe. Então, vamos dizer assim, crianças em situações de risco. Sim. Então, a gente ia praticamente para servir essas crianças, cozinhar, tudo mesmo, cuidar deles. E quais foram assim as histórias que você pode contar que mais te impactaram com relação a essas crianças lá na Índia? Olha, o que mais impactou é questão assim, algumas crianças, principalmente que são órfãs 100%, elas têm um período quando elas têm férias escolares, elas vão para a vila, vão para casa delas, no caso. Essas que não têm pai, não têm mãe, os próprios parentes fazem eles de escravo, vamos dizer assim, um tipo de escravo doméstico em casa. Maltratam, principalmente as meninas, põem para trabalhar meses, para cozinhar, para fazer tudo. Meninas de 7 anos, 8 anos, muito novinhas. E quando eles voltam da vila, eles vão bem, vão saudáveis, vão alegres, voltam assim para baixo, depressivo, magros, entende? Então, a aflição de quando eles têm que ir para a vila de férias, porque os parentes pedem, né? E quando volta numa situação assim, ruim. Isso me impactou muito. E nesse lugar onde eu estava, a corrupção um pouco, que me lembrou bastante o Brasil, em tudo. Mas assim, como o senhor falou sobre o Krishna, né? O povo indiano é um povo hospitaleiro, né? É um povo receptivo. Apesar de todas as desigualdades, eles nos amam, né? As crianças, elas nos amam assim de graça, sem barreiras, né? Então, isso também me impactou muito, né? Primeira vez que eles me viram já me abraçando, tia. E assim, teve um amor mesmo, um relacionamento com as crianças. Isso me impactou muito, o amor delas por nós. Porque a gente pensa muito no latino, né? O pessoal aqui da América Latina tem essa facilidade, pelo menos aqui no Brasil, né? Sim. Pelo menos Brasil e Argentina não é muito assim. Não é muito animado. Mas é interessante como a gente não imagina, né? Um país com tanta gente, né? Com uma superpopulação, mas são muito acolhedores, né? Eles são abertos, eles gostam de conversar, eles têm curiosidade da nossa vida. Eles não são assim torrão, assim, sim, não. Eles são abertos. Conhece, eles vão ali em casa tomar um chá, entendeu? Eles têm essa coisa legal. Diferente da Europa, né? Com certeza. Não. Eles são acolhedores. Maravilha. Agora deixa eu conversar aqui com o Cris. Vou chamar ele de Cris, tá? Pode ser. Porque a gente já é amigo mesmo. Cris, conta para mim um pouco da tua história, desde a tua conversão, que te levou para Jesus, dentro de um país, né, tão cercado de paganismo, de tantas religiões, de tantos deuses. Como foi que Jesus fez sentido para você? E logo depois a gente vai conversar também sobre o teu chamado pastoral, o teu chamado ministerial, a tua preparação no seminário. Oh, thank you for privilege, Pastor, for giving such a good time. Obrigada, pastor, por nos convidar por esse tempo maravilhoso. I'm really happy to share about my life and my ministry experiences. Estou feliz de poder compartilhar sobre a minha vida, sobre a minha experiência no ministério. See, my name is Krishna Dasan.
Meu nome é Krishna Dasan. It means that servant of Krishna. Krishna is one of the gods in Hinduism. Isso significa, tem um significado na Índia que é um servo de Krishna, que é um dos deuses hindus. So I came from the Hindu family. Eu vim de uma família hindu. My mother loves Krishna. Minha mãe amava esse deus Krishna. So that's why she gave me the name Krishna Dasan. Por isso que ela deu esse nome para mim, Krishna, servo de Krishna. Krishna is a naughty god. Krishna é um deus um pouco ruim. Okay, so same way I was living like a naughtiness when I was small. No mesmo sentido, eu também não era muito assim, bom, né? muito bom. Aqui no Brasil a gente diria assim, não é uma flor que se cheirava. Isso. So what happened? We have 300 billion gods. Nós temos lá 300 bilhões de deuses. And anything can, anything they can worship. Eles podem adorar qualquer coisa. If your glass has saved your life, se o copo pode salvar sua vida, they can worship glass. Eles vão adorar esse copo. See, you can worship a human being. Você pode adorar um ser humano. That's kind of background we came. Desse lugar que eu vim. We have 3 billion gods, I already said. Eu já disse que tem muitos deuses lá, bilhões de deuses. See, my father and mother very good, pious, devotee of Hindu gods. Meu pai e minha mãe eram muito devotos de ir ao templo fazer oferendas. They go to the temple after temple after temple to vários get a blessing. Templos. Eles iam em muitos templos procurar bênçãos. I have seen terrible gods, they have tanks outside, eyes is big, they have horns. Tem muitos deuses lá horríveis que eles têm a língua para fora, eles têm uma cara mesmo de espanto, coisas horríveis. So very ugly, but they are not lovable, Eles são muito feios e não são adoráveis, não são amáveis, não tem amor. So when we go to that gods, we are scared, very terrified. Porque assim, quando ele era criança, ele ia pro templo e via aqueles deuses, ele ficava com medo. So we my father, mother, very devotee. We are living as a joint family. A gente vivia em joint family, que é todo mundo junto. A mãe, a avó, avô, tio, todo mundo junto na mesma casa. Everyone in that house, each family have one room. Cada família tinha um quarto. So more than 15 people living in one family, one house. Mais de 15 pessoas na mesma casa. De casa pequena, provavelmente, né? Uma casa, small house. A small house. Casa pequena. Small. E quando é que Jesus aparece na When tua Jesus história? came to your story. I'll tell you. Then what happened? We living together with a joint family. What happened? My father began to drink. Nessa época que a gente via todo mundo junto, meu pai começou a beber. And when he comes, as in India, many, women, we treat women like a very worst one those days. E ele começou a tratar minha mãe muito mal. So my father usually drink and come back to family. What happened? He started to beat my mom. Acho que é como no Brasil, né? O homem vai pra rua, bebe, volta pra casa e agride a mulher, agride as crianças. So she was trying many gods to stop my father's drunkenness. E ela procurou muitos deuses para que ele saísse dessa condição, parasse de beber. So I want to tell you one thing that my mother experienced. Uma coisa que a minha mãe experimentou. My mother went to one temple. Minha mãe foi a um templo. And asked this guy, there is a priest. He asked him, please help me. My husband drinks so much. Ela foi a um líder lá espiritual do templo e ela pediu ajuda para ele porque o marido parasse de beber. So my mother asked him. He said to her. E esse homem disse para ela. Take a chili powder. Pegue pimenta em pó. And bring that one. It's the strongest. You need to find the strongest one and bring it to the God. Você precisa achar aquela pimenta em pó bem forte e trazer para aquele Deus. To bring to God, when early in the morning when I open the temple,
De manhã cedo, quando eu abri o templo, see, you take this chili, pega essa pimenta put on the God's face. e passa no rosto desse Deus, dessa estátua. So when God feel that like Quando too much esse chili, Deus sentia muita pimenta no rosto dele, and he will heard your prayer, and ele vai husband will be ouvir, changed. ele vai ouvir essa oração e seu marido vai mudar. See, so my mother said, how can I put chili on God? Como que eu posso passar pimenta no rosto de Deus? See, that's kind of a blindness we are living. Nesse tipo de cegueira a gente vivia. See, my mother did that Ela one. fez isso. Nothing happened. Não aconteceu nada. So she tried many things. Ela tentou muitas coisas. I was 8 years old at Eu that tinha time. 8 anos de idade. So one day my mother said, Um dia minha mãe disse, see, I don't have a peace. eu não tenho mais paz. No one comfort me. Ninguém me conforta, ninguém me dá paz. There is a lot of people around me, but they are not giving me peace. Muitas pessoas ao meu redor, mas ninguém pode me ajudar e me dar paz. Why should I live alone? Por que eu vou continuar vivendo? My sister was 4 years old, I was 8 years old. A irmã dele tinha 4 anos de idade, ele tinha por volta de 8 anos. So my mother decided Ela decidiu, a minha to mãe, kill herself a se suicidar and kill 2 children. e matar as crianças também, tirar a vida das crianças. That day morning, Naquele dia de manhã, she said to me, ela disse para mim, we are starting a long journey, my son. nós vamos começar uma longa jornada, meu filho. I was happy because like I like journey. Eu estava feliz porque eu gostava de viajar, de sair. So when she was saying, I saw the tears was falling down. Mas eu vi que quando ela contou isso, ela estava chorando. But I said, why you crying? Nothing, my son. Por que você está chorando, mãe? Ela disse, não é nada. See, she made that day very beautiful food. Ela fez uma comida muito boa naquele dia. She put a poison in it Colocou veneno and kept in our room. e deixou no quarto, no nosso quarto. See, when my father comes back, E ela pensou, quando ele voltar, meu esposo voltar para she casa, wanted my father to see we are died. ela queria que ele visse que eles estavam mortos. So what O happened? que aconteceu? The evening, De noite, no final da tarde, she made a good dress upon me. ela colocou uma roupa bonita na My gente, sister also. na minha irmã também. She said, we are going, start our journey now. E ela disse, nós vamos começar a nossa jornada agora. See, then I run from my mom Eu saí de dentro de casa, fui lá to go fora. to my friends. There is a neighbors. Eu fui para os meus amigos que I moravam lá was perto. saying to them, I'm going. Eu Tata. falei para eles feliz, eu vou viajar, eu vou passear. We will Tchau, see again. te vejo. But like in that village, I'm talking about 30 years back. What Eu happened? estou falando de 30 anos atrás, na nossa vila. In that village, what happened? No Christian at all. Naquela vila, naquela época, não tinha nenhum No cristão. gospel. Não tinha evangelho lá. See, if we heard Jesus that time, we think eatable things. Se você ouvisse falar de Jesus naquele lugar, talvez eles te perguntassem se era de comer. Eles não sabiam que era Jesus. We don't hear Jesus. Não tínhamos ouvido falar de Jesus. So what happened? I heard a sound. E eu ouvi som de músicas, See, somebody singing a song of Jesus. e alguém cantando músicas que falava de Jesus. I ran. I heard that one, then I E ran eu to that corri para place. ver o que era naquele lugar. Then I saw 2 men was speaking about Jesus. E eu vi 2 homens pregando sobre Jesus. He said one word. E ele disse uma palavra: Jesus can give a peace. Jesus pode dar paz. Aleluia. So beautiful. I remember my mother. Eu lembrei da minha mãe. I ran to my mother. Eu corri para ela. Mama, Mãe, the 2 men came to give you peace. 2 homens vieram, eles podem te dar paz. My mother said, no one can give peace. E ela disse: ninguém pode me dar paz. But I said, come, take money. We go there. And E ele disse para ela: vai lá, pega o dinheiro e vamos lá. so with my force, my mother came that place.
A força ela veio naquele lugar. She was heard the message of E Jesus. ela ouviu aquela mensagem sobre Jesus. And the word of God is a powerful tool A palavra de Deus tem poder that can change the heart of the people. e ela pode mudar o coração das pessoas. She was listening. E ela está ouvindo. And the end of that preaching, she said, I want Jesus if he can give peace in my heart. E no meio daquilo ela disse, eu quero esse Jesus, se ele pode trazer paz. So we never prayed to Jesus. So she kneeled down there. E ela se ajoelhou, a gente nunca tinha orado para Jesus. She doesn't care about the people around her. Ela não ligou para ninguém que estava ao redor. She put her hand like this. E ela juntou as mãos e suplicou. Said, Jesus, come to my heart. Venha no meu coração. I want you to give me peace. Eu quero paz, que você possa me You dar paz. save my life. Salva a minha vida. Jesus' name. Em nome de Jesus. While I see, when she was praying, I see the darkness from her face was gone. Eu pude perceber que aquelas trevas saíram do rosto The dela. light has come. A luz veio ao rosto I dela. see the first time my mother was smiling. Primeira vez que eu vi aquele sorriso na minha mãe. Aleluia. And I was saying, Eu nunca tinha visto. the Jesus changed her heart. Jesus mudou o coração dela. Now she's a good mother, good Christian. Ela é uma boa cristã, uma boa mãe. Pô, eu não vou interromper, porque eu acho que eu vou estragar se eu interromper. Pode continuar. Continua. See what happened? O que aconteceu? See, we started to pray to Jesus. We didn't know how to pray, but we pray. A gente não sabia orar direito, mas a gente orava. My mother gave up suiciding. Ela desistiu daquilo, de suicídio, de morte. See, when we got opportunity, go to the church without knowing my father. Sem o meu pai saber, para essa oportunidade, fomos para a igreja. So we went Nós fomos 3-4 times. umas 3-4 vezes. So my father came to know we are going to the church. Ele soube que a gente estava indo na igreja. He's a Hindu, very traditional man. He doesn't like Christian people. Ele era radical hindu, ele realmente não gostava de cristãos. So what happened? He came with a stick to beat us in the Ele church veio com a varinha para bater na gente dentro da igreja, with some people. com outras pessoas. So we were praying. We didn't know my father is in back. A gente não sabia que ele estava lá, a gente estava orando. No That culto. day, one pastor was preaching. Naquele dia, um homem que estava pregando, o pastor, The touch his heart. tocou o coração dele. Then he said, I want Jesus. E ele disse, eu quero Jesus. See, when he said, come to prayer. We are in the front. Quando o homem chamou as pessoas para frente para orar, My father was walking in front. o meu pai também veio para So orar. I saw my father. Eu vi meu pai I called my mother. Mother, father came to beat us. e eu chamei minha mãe. Ele chegou, ele vai vir nos bater. But my father was crying. Aí ele estava chorando. And when he saw us, Quando ele nos viu, he just hugged. ele nos abraçou He said, sorry. e pediu desculpa. I want Jesus. Eu quero Jesus. Aleluia. So my father, mother, and sister became a Christian that day. Nós nos convertemos juntos. See, he saved our family. Jesus salvou a nossa família. And my heart that day, E o meu coração naquele dia I want to serve God. eu senti no meu coração, quero servir a Deus. So my father, mother took baptism. Eles se Within a 2 batizaram. months. Com 2 meses eles se batizaram. When we went back to my family, Quando nós voltamos para It's a nossa joint família, family. aquela família toda aglutinada junta, they found we became a Christian. eles souberam que a gente se My converteu. grandmother standing in front of the door, put all the stuff outside. A minha avó, Mother. a mãe do meu sogro, que era onde eles moravam, ficou na porta e colocou todas as coisas deles para fora. And he Da said, casa. get out. There's no place for Não Christian. tem mais lugar aqui para cristãos, não tem lugar You aqui para leave vocês. Jesus, you can come inside. Otherwise, you go. Se vocês deixaram Jesus, vocês podem morar aqui, senão vão embora daqui. That entire village started to look at it as a curse.
todas aquelas pessoas, os vizinhos que conheciam eles, começaram a amaldiçoar eles e falar mal deles. They said, we will not call you for the marriage. We will not call you Nós não anything vamos, happen. não queremos mais relacionamento com vocês, não vamos chamar para vocês esse They casamento para nada. isolated. They separated us. Eles rejeitaram eles, aquela comunidade. But my father said, Meu pai disse, I never leave Jesus. eu não vou deixar Jesus, nunca. Whatever problem comes, Problema que vier, if you stand against me, I never se leave você Jesus. ficar contra mim, não importa, eu não vou I deixar know who is Jesus. Jesus. Eu sei quem é Jesus. We came out. Nós fomos embora. We lived 2-3 days outside. Nós fizemos 2, 3 dias fora da casa. One day God opened another friend. A friend his friend came ask us to live in his home. Um amigo do meu pai deixou a gente viver na casa dele por um tempo. So we started to live. My father started to work. Ele foi trabalhar, meu pai começou a trabalhar mais e mais. We started to prosper. E Deus abençoou. God gave us house. Eles conseguiram comprar uma casa. See, meanwhile, I want to study theology. No meio de tudo isso, eu queria estudar teologia. So God sent me through one of a missionary. God sent me to the Kathmandu, Nepal. Através de uma outra pessoa, um outro missionário, Deus me enviou para o Nepal, em Katmandu. There I learned English Lá eu aprendi inglês, and theology. teologia. Then I started my seminary life. It was amazing. My heart was to preach gospel. Lá eu comecei a minha vida de seminarista e comecei a ter meu coração para pregar o evangelho. See, then my father also studied theology. Meu pai também depois foi estudar teologia. And he started church village in his village. E ele começou a ser igreja na vila, na casa deles. There is a church, those people from that village, many people started to worship Jesus. Naquela vila, muitas pessoas começaram a conhecer Jesus. Those who rejected him, those who said, we don't want a relationship with him. Aquelas pessoas que rejeitaram ele, que não queriam relacionamento com ele, começaram a vir para Now Jesus. the small group there. Tem uma pequena igreja lá naquela casa, na casa deles. See, I have a heart for the children. Eu tenho um coração para as crianças. Because, when I was small, Quando I eu era, heard Jesus. quando eu era criança, eu ouvi sobre Jesus. So same way, when I speak to the children, what happened? These people take message of Jesus to their family. I can get a family into the Christ. Ele acredita nisso, que se uma criança ouve sobre Jesus, ela também ganha aquela família para Jesus. Foi a história dele, né? É, a história dele. Minha That's- história. Man. Na verdade, assim, a gente, ouvindo esse testemunho, a gente vai entender o quanto é importante mostrar Jesus. Né? A gente, às vezes, acaba se virando agente secreto de Deus e a gente não fala da nossa fé. Né? Então, foi necessário um pregador chegar lá e uma criança, né, que entendeu o desespero da mãe, Sim. né? Talvez não entendia tudo o que estava acontecendo, até a margem de um suicídio, e a solução sempre vai ser a mesma, é Jesus. Amen. Jesus é. See, one thing that I really, missionary, the responsibility of pastor and missionaries, one thing, word, right time, right word. A responsabilidade de um missionário, de um pastor, ter a palavra certa no momento certo. See, if they come one day after, Se eles tivessem vindo naquele lugar um dia depois, what happened? We would have died. a gente tinha morrido. Graças a Deus, eles Ouvi. vieram, né? Senão não estava casada também. Pois é, né? Olha só. I want to tell you, the right time, God sent people No to lugar save us. certo, no tempo certo, Deus enviou aqueles So some homens. people quiet. Algumas pessoas ficam quietas. It means that you're killing people. E se a pessoa ficar calada, se calar significa que você pode estar matando pessoas. Exatamente, olha que coisa, né? Às vezes a gente está do lado de uma pessoa, porque às vezes a gente tem aquela ideia, não, eu não quero ser chato, não vou ficar falando da minha fé. Mas se Jesus é o centro da vida da gente, e ele faz tão bem pra gente, é claro que a gente tem que compartilhar Jesus. You need to share Jesus.
need to share. Whenever you get an opportunity, we need to share. We don't know. Em todas as oportunidades. Compartilha tanta coisa, vai no restaurante, a gente fala, mas Verdade, a gente fala, né? Se a gente vai no restaurante, a gente encontra um amigo. Cara, o restaurante ali é maravilhoso. Vai Sim. lá. Se a gente toma um remédio para enxaqueca e alguém pergunta, poxa, eu tenho um problema. Ah, tem esse remédio aqui. A gente recomenda tanta coisa e esquece de recomendar Jesus, que é o centro da vida da gente, né? See, I have another. When the church I was involved with another pastor with the church. What happened? We went to open air meeting. Open air meeting. Another pastor. Teve uma outra vez que eles foram para um encontro a céu aberto com outro pastor. Pastor was preaching. O pastor estava pregando. So I felt, I don't know, I was 16 years old. Nessa época eu já tinha 16 anos. Ele See, sentiu. suddenly I feel to catch one guy hand. E de repente ele sentiu de segurar na mão de um cara que estava lá. I don't know, I just catch. Ele não sabia, ele só sentiu, ele segurou forte na mão This dele. guy said, leave me, leave E me. esse homem disse, me deixa, me deixa. So I said, I want to pray for you. Eu quero orar por você, ele falou. I prayed. Eu orei por ele. Then I took this guy to like a pastor, Ele levou aquele cara pro pastor. and he shared the Jesus. E o pastor compartilhou Jesus com ele. So what happened? He on the way to die, put a head on the railway track. He tried. Uni Krishnan. No, I'm talking about Uni. Ah, o amigo dele, o Uni. Ele queria. He wanted to. He on the way to put his head on the railway track. Ah, ele tava pensando em ir pra onde passa o trilho do trem. Se jogar lá. Ficar lá no meio pra quando o trem passar ele morrer. See, I'm saying that if I'm not catching, if God didn't, Se eu achasse estranho e não segurasse na mão dele, o que ia acontecer com ele? he would have died. But he's a good Christian serving God with his family right now. Ele continua servindo o Senhor com a família dele, esse rapaz. Na verdade, assim, né? A gente vê na história do Cristo que Deus não chamou ele só para ser salvo, né? Mas chamou realmente para uma obra missionária, porque antes de se converter ele já foi um missionário, né? Porque ele já levou para a família. Sim. God, he see in your story, God not only call you to be saved, but to be missionary. Before you know Jesus, you already was doing mission. That's true. Que maravilha. E como foi que vocês se conheceram? Então, Eu sempre estou dando um salto aqui, a gente vai voltar para a história aqui. We are coming back to a story. We'll just talk this. How we meet each other. Okay. Enquanto eu estava lá servindo ao Senhor nessas crianças, no meio dessas crianças, ele veio com uma equipe, liderando uma equipe de missões, fazer uma programação com as crianças. Ele já tinha entrado em contato com a minha amiga, né, que dirigia lá a programação com as crianças. Então ele me viu lá servindo o Senhor. Né? Aí eu não dei bola pra ele disse que eu me apaixonei, não foi verdade. Eu conversei, eu fiz hospitalidade, sentei, comi com eles, com a equipe ali na hora da janta, né, que trabalhava muito nessa época, arrumando quarto e tudo para receber a equipe. Depois ele entrou em contato comigo, ficou perguntando sobre mim pra minha amiga e começou a querer conversar. Eu resisti um pouco porque eu falei assim, eu acho que isso é um inimigo tentando me tirar meu foco, que eu acabei de chegar na Índia, eu vou dar bola pra esse cara, não. Mas só que Deus foi trazendo paz ao meu coração, ele foi devagar conversando e compartilhando, mostrando, né, quem ele era. E depois ele me deu a oportunidade de falar assim, olha, já que você tá tão desconfiada, vem conhecer a minha família. E eu fui lá na cidade dele, né, conhecer a família dele, né, e foi aquela receptividade dos indianos, da família, o pai dele pastor e tudo. Eu vi o testemunho dele, né, no meio da família dele, de todo mundo, dos vizinhos. E aí o pai dele falou assim, então já que vocês se gostam, nós vamos marcar o noivado. Foi assim, rápido. Foi assim, na Índia não tem esse negócio de ficar namorando, não sei o que, 10 anos não. enrolando. Então a gente se conheceu em 2018 e em 2019 nós casamos. Foi tudo muito rápido, assim como Deus falou pra mim antes de sair do Brasil, que eu não sabia o que era, mas que ia haver muitas mudanças, né? E, nossa, jamais imaginei isso. Jamais imaginei. Deus me falou que ia passar muitos anos na Índia, eu pensei que era da minha cabeça, né? Mas não foi. E eu fiquei 6 anos ininterruptos, né? Passei muitas temporadas aí na Índia. Maravilha. E como começou, de fato, a obra missionária para ele?
I start after the seminary. I start working with the church. Depois do seminário, ele começou a trabalhar com igreja, na igreja. See, I was in same like Assemblies of God, like IPC. There is the Indian Pentecostal Church. Ele fazia parte de uma igreja que é a Igreja Pentecostal da Índia. I- E ele trabalhava com essa igreja, I was- congregava nessa igreja. I was working 4 years, 4 anos eu fiquei nessa igreja so trabalhando. I was assistant pastor. Eu ajudava o pastor, Very traditional. muito tradicional essa But igreja. like when I was working, but I really work. I want to work with the children. Quando eu trabalhava, eu realmente sentia de trabalhar com as crianças. But like when I was working, I didn't feel that I'm the right place. Mesmo servindo naquela igreja, eu sentia que não era aquele lugar não era o lugar certo para mim. I want to preach gospel to go to the different places to different places. Eu sentia de pregar o evangelho, mas ir em vários lugares, de ir por vários lugares. So then I applied Jacom, like Vaivan. E aí eu fui, fiz meu formulário na Jocum, I numa Jocum went da to that Índia. as a like a student, and then started to my mission work. E eu fiz esse seminário, fiz esses treinamentos na Jocum e fiquei lá por um tempo. See, I use this medium to follow my dreams, vision. I used this media, like our Jacom Vaivam, to show my vision, to do my vision. Nesse tempo na Jocum, eu tentei encontrar minha visão, Sim. o meu caminho de chamado, né? em Deus. See, for that time also I was working with the church. Naquele tempo também eu trabalhava com as igrejas. So what happened? Like I take a team to the different places of India, especially work with the children. Depois de um tempo na Jocum, eu comecei a liderar esses grupos que iam de prático, né, que a gente chama, em vários lugares na Índia. Eu levava essas equipes, liderando essas equipes, e eu sempre focava nas crianças das vilas. I play guitar, then attract the children from the Eu village. tocava violão e atraía as crianças com música dentro So das I don't vilas. know, when I started to sing, I started to like play guitar. So people, children will come somewhere. Quando eles ouvem a música, eles vêm. Sim. Vêm muitas crianças, eles So they querem will ver. start to play with me, They started to, sing with me, Eles I começam a started to cantar teach songs. e começam a ensinar cânticos para as crianças. End of that meeting, it's a 1 hour or 2 hour. Then end of that time, like I ask children to call their family. E aí a gente canta por 1 hora, 2 horas, fazia a programação com eles e eu peço para que eles chamem a família deles, quem So, está na casa deles. I share Jesus to them. E aí eu começava a As a compartilhar team, as a Jesus. team. Como um time, a gente começava a So compartilhar Jesus. I felt so much. I'm doing my vision. E quando eu fazia isso, especificamente com as crianças, eu sentia que aquilo era o meu chamado, que eu estava fazendo a coisa certa. I was very happy with the children. Eu me sentia muito feliz. So one of the things that I felt when I was a seminary, I got an opportunity to go to the a seminar about a mission. E quando eu fazia seminário no Nepal, eu tive uma oportunidade de ir para um workshop, para um treinamento. When I was praying, God told me that you go to the village where no one hears gospel. E nesse lugar, Deus me falou que eu iria a muitas vilas onde ninguém ainda não tinha ouvido falar sobre Jesus. Many people were submitting their life, they were saying they want to go to the city, but God told me you go to the village, a tribal place. Muitos dos meus amigos sentiam e queriam ir para lugares grandes cidades, nas grandes igrejas, mas Deus me falou que eu não ia para esses lugares, que eu ia para as vilas. So what happened? I was taking teams E eu levava essas equipes. when I was 28 years old. Eu já tinha 28 anos. So what happened? I take the team Eu levava essas equipes went to the particular place in Mahbubabad, Andhra Pradesh. Tribal people called Lambadi. e eu levei uma equipe uma vez para esse lugar onde a gente vive, que é a cidade de Mehbubabad, Banjara tribal. que é onde são o povo Banjara. So God told me, you're going to come here. Deus me disse depois que eu deixei aquele lugar que eu ia voltar para lá. I said, God, I don't want this. Too much
E eu disse, Deus, eu não quero, é demais aqui, é muito ruim. See, they shout, like a tribal people. They Eles are são pessoas tribais, eles gritam, very eles não têm rude muita people. educação, eles são rudes. But like after getting married, Depois de casar, God told us again. a gente voltou nesse lugar. He said, go. Deus disse, vai para lá. That we are there and Nós proclaim estamos lá. Jesus to the children. Completou 1 ano que a gente foi para lá. Nesse lugar que a gente voltou como família para esse And lugar. our heart is that, they don't have education. O nosso coração está lá. Eles são pessoas que não têm muita educação. They are a farmer people, Eles farming. são agricultores. Farm people, they live with the cattle. Eles vivem no meio dos animais, das fazendas. We have a vision that to work with the children, start a small school. A nossa visão é conseguir abrir uma pequena escola lá, uma escola cristã. And to share Jesus, when they learn how to read and write, they can read the Bible. Quando eles aprenderem a ler e escrever, eles podem ler a Bíblia. Maravilha. That's our decision. Essa That's é a our nossa vision. visão. Maravilha. Deixa eu só falar aqui com o pessoal. Bom, você que está acompanhando o nosso episódio de hoje já percebeu, né, que o clima está todo propício para aquela pessoa que tem um coração na obra de Deus, o coração missionário. Eu já trabalhei muitas vezes com missionários, já conversei muito com missionários, e a gente sabe o quanto o chamado, quando arde no coração de uma pessoa, ele é desinstalador, ele te tira realmente do teu conforto, ele te desafia. Se você conhece alguém que você pensa assim, essa pessoa tinha que estar assistindo esse episódio de hoje, compartilha esse vídeo de hoje com muita gente. O programa de hoje está realmente especial para você que tem chamada para a obra de Deus, e não só para a chamada internacional, mas aqui mesmo. Nós temos muitas regiões aqui do nosso estado e aqui mesmo dentro da nossa cidade que necessitam de pessoas que tenham o coração inflamado pela obra de Deus e que realmente querem compartilhar Jesus. Você vê que numa situação totalmente estranha para nós, 2 missionários pregam a palavra e um menino de 8 anos ouve essa palavra, ouve essa mensagem, leva para a mãe que estava à margem de um suicídio e o que ela mais buscava é justamente aquilo que Jesus pode dar, porque ele é o príncipe da paz. O que ela queria era paz para o coração, e ela recebeu através desta mensagem de 2 homens. Então, compartilha com muita gente isso, porque pode provocar no teu coração e no coração dessas pessoas esse desafio de a gente, a partir de agora, proclamar, compartilhar mais Jesus com muitos outros. Bom, vamos adiantar um pouco mais para a gente falar sobre a vinda de vocês agora para o Brasil. Vocês ficaram, então, 6 anos, né? Você especialmente 6 anos lá, e por necessidades também da sua família, é o 7º ano agora, né? Então seria um ano sabático para você, eu diria, né? Vocês vieram aqui para o Brasil, né? Para você, como foi voltar depois de 6 anos, e depois eu quero saber dele como foi chegar no Brasil, né? Encontrar toda essa movimentação, toda essa cultura, as igrejas aqui no Brasil. Mas primeiro, como é voltar para o Brasil, para Belém, para a terra natal? Para mim é maravilhoso, é um tempo de refrigério, de descanso mesmo, né? Como o senhor falou, vamos dizer assim, uma espécie de Shabat, apesar que a gente está trabalhando muito, Sim. Mas é um trabalho prazeroso, né? Para mim, eu senti assim muito que eu não sou mais a mesma, né? Além da Índia ser um país assim de muitos contrastes, acho que quem já foi à Índia ou morou na Índia não é mais o mesmo, nunca mais. Então eu tô me readaptando, é engraçado, porque mesmo sendo brasileira, paraense, eu tô me readaptando, né? Eu tô naquela fase do choque cultural reverso que chama, né? Tá saindo as coisas agora de dentro dos livros de missões e se tornando realidade, né? Mas a gente tá indo devagar, tá sendo um tempo muito bom em família, encontrando a minha família, sendo acolhida, né? Sendo cuidada pelo Senhor, conhecendo novas pessoas, né? O Senhor é uma delas, então tá sendo um tempo de renovo e descanso.
e de cuidado também deles, né, que estão vindo pela primeira vez, essa preocupação de mãe, de esposa, deles se sentirem bem, apesar que tem coisas que fogem do controle que eles vão ter que passar mesmo, né, o desconforto, mas tá sendo muito bom. Que maravilha. Deixa eu só aproveitar que eu estou lembrando. Sim. Ele aprendeu a falar inglês, mas qual é a língua materna, a língua que ele fala mesmo, além do inglês? Então, o Krishna, ele é de uma região chamada Kerala, né? Que fala uma língua chamada Malayalam. Porque a Índia, ela tem... Em cada estado se tem uma língua oficial. Sim. Em cada estado. Mas a língua oficial da Índia é o Hindi. Então, ele fala... O Hindi, ele fala, que ele já morou numa região que fala Hindi. Ele fala a língua materna dele, Malayalam. O inglês que ele aprendeu. O Telugu, ele tá aprendendo, que é onde a gente mora agora. E Nepali também. Né? Maravilha. Nepali. É umas 5 ou 6 que ele fala. É uma coisa que dá dessas até inveja. Dessas todas aí, qual tu entendes, além do inglês? Do inglês, o Malayalam dele, eu já sei assim, vamos dizer, uns 50%. Eu me dá viro. Pra traduzir alguma coisa rapidinho? Escolha, devagar. Só pra gente ouvir um pouco. Just translate little Malayalam. Talk little Malayalam, I try to understand. Pastor Sugano. Tá te perguntando se você tá bem. Eu tô bem. Aí o pastor responde, suga. Suga, açúcar, എന്താണ് കഴിച്ചത്? O que você comeu hoje? Maravilha, eu comi feijão, que eu amo feijão. Beans. Como é feijão lá? How the beans name? Payar. Pare. Tem vários tipos de feijão, mas todos chamam pare. Tá bom, vamos. Vai complicando, né? Bora complicar. Não vamos complicar a coisa. Vamos falar então, Cris. Falar do texto bíblico, texto bíblico. Sim, perfeito. Um texto bíblico na língua. Qual texto? Um famoso aí. Senhor é pastor e nada me faltará. Salmo 23. Salmos 23, verse 1 in Malayalam. യഹോവ എന്റെ ഇടയനാകുന്നു, എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകിയില്ല. പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങളെ അവൻ എന്നെ കടത്തുന്നു, സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളത്തിനരികിലേക്ക് എന്നെ നടത്തുന്നു. Deixa que eu traduzo. Senhor meu pastor, nada me faltará. Deitar e fala em vez. Percebeu? Fica mais longo, né? Na língua dele parece que fica mais longo, sim. Né? Fica mais longo. Maravilha, traduzida, né? Translated. Bom, e como foi para você, Cris, chegar aqui no Brasil, nova cultura, aqui na região norte? Quais foram os impactos, o que te assustou, o que te maravilhou aqui no Brasil? Oh, it is amazing that God brought me to this place. Maravilhoso que Deus me trouxe a este lugar. And I never imagined. Eu nunca imaginei. To cross the oceans and come to cruzar Brazil. os oceanos e chegar ao Brasil. I have heard of Brazil about football. Sobre o Brasil, sobre futebol. It's a very famous. We have a lot of fans in India. Na região dele tem grande fã-clube do Brasil. No estado dele. She always talk about the churrasco. Eu sempre falava para ele sobre o churrasco. Beef, we cannot eat. Much place we cannot eat. Em alguns lugares a gente não pode comer carne lá. So I imagine people very friendly. Eu imaginava as pessoas assim, muito amigáveis. I have seen, very happy people everywhere dance, Eu tenho visto as pessoas muito alegres, dançando, muito assim, livres, né? Sim. See, in India we don't have that kind of, like a freedom that people, when girls walk in front of they dance and go, and in India not. Na Índia não tem essa liberdade, principalmente as mulheres, essa liberdade de dançar e ser mais livres. It's a lot of freedom, like a very free-minded people here. Nós temos a mente livre, nosso comportamento é livre. India is not like that, you need to specific, Na Índia não é assim, precisa se vestir assim, ser desse jeito. Dress, everything, It's like a kind of, but in a mission ways I found, I see many broken people. Eu tenho visto também muitas pessoas quebradas, famílias broken in many areas of their life. Algumas áreas da vida. Especially Christians. Cristãos também. Something lacking in their lives. Alguma coisa faltando na vida deles. See, I remember that the greatest revival came from Brazil. Eu lembrei que um avivamento muito grande já veio do Brasil.
and I feel that, I feel that it should happen again. E eu sinto que isso precisa acontecer de novo. Great repentance happen again, Grande arrependimento. and restore the relationship with the God. Restaurar o relacionamento com Deus. That's how I felt when I came to Brazil. Eu I senti love isso quando eu Brazilians. cheguei no Brasil. Eu tenho amado os brasileiros. Como é que você tem visto a igreja brasileira? How Pelo menos, have- quer dizer, a gente tem muito pouco ainda a amostragem da igreja brasileira, Galatians. mas aqui em Belém, né, ele tem um pouquinho do que... Como é que você viu as igrejas aqui, onde você já foi? Qual é o teu olhar? Como é que você tem observado essa igreja? what you felt, what you was watching here in Belém Church, where you have a... See, I went to the traditional church. Ele foi em igrejas bem tradicionais, I went to the untraditional church, fellowship. comunidades. A gente foi em Assembleia de Deus, né? Mais tradicional, e a gente foi também em comunidades. So I found they're they're very strict in order in a traditional church. Nas igrejas tradicionais, eles são muito assim ordenados, muito metódicos, vamos dizer assim. Sim. But they are not much. I felt. I don't know. Many people are open. But, Eu senti, eu não sei, eu vou falar, ele tá falando. so, but they are not much open. I felt. I don't know. It's my view. Isso aí ele comentou comigo, quando ele pregou nessas igrejas mais tradicionais, ele sentiu as pessoas não muito abertas a receber a They palavra. follow in the Eles traditions, estão seguindo aquelas tradições. same like India, but Como na Índia também, as igrejas mais tradicionais, But, seguindo aquela tradição. some other fellowship I found the thirsty and hunger for God, Nas comunidades, ele sentiu as pessoas com mais sede de Deus. and they were dancing, they Eles were dançam, singing, eles estão they mais were livres. enjoying the presence. They eagerly waited for the presence of God. Eles esperando a presença de Deus e aproveitando a presença de Deus. I really felt, the people needs God in the church, churches in Brazil. E as pessoas estão precisando experimentar a presença de Deus. And India is like a more traditional. We speak tongues. So some people not speak tongues, but here and there, ups and down. Na Índia também é assim, altos e baixos. Algumas Sim. igrejas eles têm a presença de Deus, outras eles só seguem aquela tradição. E parece que é uma coisa metódica. Mas é interessante como essa é uma realidade, né? Eu acho que a visão que ele tem hoje é tá bem coerente com aquilo que a gente tem enxergado na igreja, né? E eu vou a partir da minha própria igreja, né? A gente olha e sente essa necessidade de que haja um reavivamento, né? Um avivamento vem à igreja. A igreja ela tá muito sustentada nas suas próprias, ou ela está sustentada nas suas tradições, ou ela está sustentada na sua estrutura política, financeira, econômica, e está precisando mais de uma ação de Deus, de uma intervenção de Deus para uma igreja mais espiritual, né? Uma igreja mais poderosa em Deus. Sim. Né? Porque as igrejas hoje elas são muito poderosas, inclusive poderosas no sentido financeiro e no sentido político, né? Econômico. Há muitas celebridades, né? Por conta da internet, há muitas celebridades que são pastores, que são da igreja, mas isso não transformou a igreja numa igreja poderosa espiritualmente. E essa é a necessidade hoje da igreja. E o comentário dele é válido porque ele nem conhece a maioria dessas Pois é, celebridades, verdade, né? verdade. It's a matching, what you say matching. It's Revival. Encounter, really needs encounter. Encontrar novamente com o Senhor. Bom, você falou lá na comunidade altar sobre pessoas quebradas, né? People broken. Né? Muitas pessoas quebradas. E a gente está chegando já no final por incrível que pareça, né? Quanto tempo já tem aí? Falta quanto tempo? Passa rápido. Falta 1 minuto só, foi muito Nossa. rápido. Mas a gente vai avançar um pouquinho. Eu queria que você direcionasse uma palavra especial. Eu sei que Deus já começou a ministrar o coração dele para essas pessoas quebradas. Ele pode falar direto com a câmera lá, né? E aí tu vais traduzindo. Qual palavra você teria hoje para essas pessoas que estão quebradas nos mais diversos aspectos da vida, né? Existe muita gente, de fato, quebrada no sentido emocional, no sentido financeiro, no sentido familiar,
pessoas que se sentem trituradas pelas lutas da vida, né? Eu queria que ele a gente encerrasse a nossa conversa com uma palavra de Deus para essas pessoas. I want to say, Eu quero te dizer, God wants to encounter with you. Deus quer encontrar com você. And one thing that to see encounter, E uma coisa para open your heart encontrar Deus, você precisa abrir o seu coração and understand He is with you. e entender que Ele está com você. And repent Ele se arrepender, and humble. ele se humilhar, God can change the lives. e Deus pode mudar a sua vida. Vamos orar então, né? Sim. Se você que está assistindo a gente, ao longo da nossa conversa, você deve ter se identificado com alguma coisa. Talvez com a história da mãe do Cris, talvez com a história do pai do Cris, que foi aprisionado por um tempo pela bebida alcoólica, pelo alcoolismo, e que isso trazia muito sofrimento para dentro da casa. Uma mulher desesperada que pensou em suicídio e que foi atraída pela paz que Cristo pode oferecer. Talvez você esteja se identificando com isso. Se esse é o seu caso, se você está vivendo qualquer tipo de história em que você esteja à margem do desespero ou já no desespero, necessitando de uma intervenção de Deus, de um milagre de Deus na sua vida, necessitando do príncipe da paz entrar nessa tua história e fazer aquilo que ele fez na vida, na família do Cris, eu queria que você se juntasse a nós nesse momento para a gente orar juntos, e você pode depois, comentando aí nos nossos comentários, entrar em contato com a gente, falar da sua experiência, falar do que Deus fez com você neste programa, tá certo? Então eu queria convidá-los que vocês orassem, né, por essas pessoas quebradas que precisam de um milagre. Father, we come to your presence once again. Lord, thank you for the opportunity to share our testimony, share Obrigado, our Deus, missions. por compartilhar nosso testemunho com essas pessoas. And Lord, there is a lot of people hearing us. Tem muitas pessoas que vão nos ouvir. Lord, I want to ask you, Lord, open their heart and a real encounter with them. Eu quero te pedir, Senhor, que abra o coração deles para que realmente tenham um encontro com você. When you're always knocking on the doors of hearts, Você sempre está batendo nos corações, na porta dos corações. so you're waiting for somebody to open for you. E você sempre está esperando que alguém abra a porta, Senhor. This time I want to pray, Nesse momento eu quero orar, Lord, let them have a heart for the encounter with you, God. que ajude eles a ter um coração para te encontrar. Let you come in their lives. Que o Senhor possa vir à vida deles. And Lord, you change the Que o life Senhor, of the você people. possa mudar a vida dessas I want pessoas. to pray for the Brazil. Eu quero orar pelo Brasil. Lord, again, send your revival in this place. Deus, Senhor, envia novamente teu avivamento a este lugar. The great repentance happen in this Um place. grande arrependimento possa acontecer neste Great lugar. encounter happen in Um this place. grande encontro pode acontecer no Brasil novamente. Lord, you heal the brokenness. Cure, Senhor, os quebrados. Let them walk in the light. Que eles possam caminhar na luz. Every chain that bound them, Lord, let broken in the mighty name of Todas as correntes, tudo aquilo que está prendendo eles, que possa ser quebrados em nome de Jesus. Lord, I want to pray for the ministry that the pastor having. Eu quero orar pelo ministério do pastor. You bless them, Lord. Abençoa eles, Through Senhor. this broadcast, many people will be blessed. Através desse podcast, que muitas pessoas possam ser abençoadas. Let your spirit cover this ministry. Que o seu espírito cubra esse ministério. Lord, those who are working with him, Lord, you bless them, Lord Jesus. As pessoas que trabalham com ele, que você possa abençoá-las. Thank you for hearing our prayer. Obrigado por ouvir as nossas In orações. Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida, que Deus enche o seu coração de paz, porque o príncipe da paz está aqui. Meiba, Cris, muito obrigado Obrigada. por esse Obrigado. tempo Obrigada. tão gracioso de conversa, de Obrigada. papo. A gente ainda vai acionar muito vocês ao longo desse tempo que vocês vão ficar aqui no Pode Brasil acionar. para compartilhar com a gente lá na nossa comunidade. Deus abençoe Amém. vocês. Amém. Obrigada. Amém. Deus abençoe.
Maravilha. Gente, toda quinta-feira, às 9 da noite, tem episódio novo do nosso Intríade, que você possa compartilhar com muita gente. E não esqueça de também orar, interceder pelo nosso projeto. Esse é um projeto que vai completar 2 anos e nós estamos realmente numa guerra, porque você sabe que a gente quer compartilhar conteúdo relevante e a gente está querendo avançar. Já passamos dos 1.000, queremos ultrapassar. Já estamos quase chegando em 50 mil, já falta só 49 mil. Deus abençoe vocês e até o próximo.